Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo e recebi o convite para falar um pouco sobre astronomia e o que a Bíblia fala sobre esse tema. Será que a Bíblia fala sobre astronomia? O que a gente pode tirar de lição daí? Eu separei algumas curiosidades aqui para a gente poder falar. Especialmente eu agrupei em três blocos, assim, vamos dizer que três tipos de curiosidade que a Bíblia fala sobre esse tema. E a primeira é que mesmo a Bíblia, ela não sendo um livro especificamente de ciência, ela apresenta essas verdades científicas, verdades sobre o céu, sobre a astronomia. A Bíblia, ela foca em falar sobre a salvação e como Deus age para salvar o ser humano, especialmente através de Jesus. Mas ainda assim, ela fala sobre esse tema. E eu separei algumas curiosidades aqui, que, por exemplo, no livro de Jó fala que a lua não tem luz própria. Também no livro de Jó fala que a Terra ela se mantém suspensa sobre o vácuo do espaço. E a gente tem que colocar essas frases, esses conceitos no tempo, quando foram escritos lá pelo livro de Jó. Porque naquela época as pessoas tinham ideias mirabolantes sobre como era o universo e como a Terra era suspensa. E a Bíblia já apresentava isso, indicando que a Terra não, pelo contrário. Ela não estava suspensa nas costas de Atlas, não tinha animais segurando. Era Deus, através do seu poder, que suspendia a Terra sobre o vazio do espaço. Além disso, no Novo Testamento, a gente tem a citação lá em Hebreus que fala que o universo ele teve uma origem. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, fala que o universo ele foi criado. E isso, para a gente que acredita na Bíblia, acredita em Deus, que Deus é o Criador, pode fazer muito sentido, mas somente recentemente, acho que menos de 200 anos, a comunidade científica, especialmente os astrofísicos, os cosmólogos, eles têm isso baseado, eles creem realmente que o universo tem origem e há modelos para descrever isso, mas a Bíblia já há muito tempo já falava nisso. Além disso, o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá em 1 Coríntios, ele fala que as estrelas têm diferenças de brilho intrínseco. E além do que a gente enxerga, né, você vê uma estrela mais brilhante, menos brilhante, existem diferenças também nos brilhos das estrelas. O segundo tipo de curiosidade que eu queria falar um pouco é que Deus, ele é o criador das estrelas. As estrelas, elas não são objetos aí, não são coisas que elas existem por conta própria, ou pelo contrário, elas têm alguma os corpos celestes em geral, eles não têm algum poder em si, inerente em si, eles não são deuses, e especialmente o Antigo Testamento, ele foca muito nisso, porque haviam pessoas, haviam povos que adoravam esses outros deuses. Então, quando a gente enxerga hoje algumas ideias, algumas iniciativas nesse sentido de valorizar, de entender que os astros têm algum poder inerente e afetam o ser humano, segundo a Bíblia, não é isso que acontece, porque Deus é que criou eles. Aliás, eu vou ler aqui uns versículos. O Salmo 119, versículo 89 até o versículo 91 diz assim, ó: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Deus, ao criar o universo, ao criar os planetas, a terra, enfim, ele estabelece leis para que todos esses objetos, tudo isso, funcione de maneira adequada. E teve um camarada que, acredito que vocês já ouviram falar nele, ele foi um dos primeiros a tentar descrever como isso acontece. Ele é conhecido, tem esse livro dele aqui, ó, chamado Princípia, e Isaac Newton, justamente ele foi um dos primeiros cientistas a tentar descrever o movimento dos objetos celestes a partir dos conhecimentos que a gente tem daqui. Ele formulou a teoria da gravitação universal e utilizando esses conhecimentos realmente, porque nós entendemos que o Deus que cria
todos esses objetos e que estabelece leis, essas leis elas não mudam, elas são imutáveis, são as mesmas leis que regem a natureza aqui no planeta Terra. E também é assim como eu, astrofísico, trabalho e a gente entende, a gente faz, busca descrever como os outros corpos celestes e muitos outros processos, fenômenos acontecem. É justamente assim. Terceira curiosidade que eu queria trazer para vocês é sobre a constelação de Órion. Eu quero ler para vocês aqui o que está lá em Jó, capítulo 38, versículo 31, porque fala lá sobre essa constelação. E diz assim, ó, Jó, capítulo 38, versículo 31. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Órion é uma constelação bastante conhecida na antiguidade, e tem muita coisa que o pessoal fala sobre ela. Mas ela é interessante porque ela é citada em mais outras duas passagens, sempre apontando que Deus ele estabelece ali, ele cria as constelações e tal. Mas há uma atenção importante que a gente, que nós somos adventistas do sétimo dia, nós temos com Órion, porque uma escritora cristã que nós acreditamos ter sido inspirada por Deus, que é Ellen White, ela escreve falando sobre um acontecimento especial e a constelação de Órion. Eu tenho aqui o primeiro livro que ela escreveu, que cita isso realmente, que foi o livro Vida e Ensinos. Ela escreveu isso em 1848, mas foi compilado nesse livro em 1851. Então, eu vou ler a citação e eu vou explicar algumas coisas sobre isso. Então, o que Ellen White fala sobre Órion? Então, diz assim, ó. Nuvens negras e densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Então podemos olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. E só para mostrar aqui para vocês, que ela escreve isso nesse capítulo, aqui já é outro capítulo, né? E isso aqui é tudo que Ellen White fala sobre Órion em todos os escritos dela. Essa é a única coisa que a gente tem sobre Órion. E ela escreve isso em 1848 porque naquele ano aconteceram várias revoluções na Europa, chamada Primavera dos Povos, e ali muitas pessoas, muitos pregadores começaram a falar que aquilo ali era um sinal e um cumprimento de uma profecia de Mateus e também do sexto selo de Apocalipse. E ali ela começou a indicar que não era aquilo que a profecia indicava quando os céus se abriram e que haveria o abalo dos poderes do céu e da terra. Então ela explica e dá a entender melhor como isso acontece. E no meio dessa citação que ela está fazendo, ela fala sobre Órion. E ali ela fala especificamente que nesse espaço aberto em Órion, a cidade santa descerá. Então, a partir disso, dessa análise um pouco rápida, a gente já observa que Ellen White não está falando da volta de Jesus primariamente. Ela está falando de quando a cidade descerá. E quando a gente vai para o Apocalipse, capítulo 21, 22, nós observamos que a cidade santa ela vai descer ao final do milênio. E isso vai acontecer só depois da volta de Jesus, 1000 anos depois da volta de Jesus. Então, o que a gente sabe aqui por esse texto é que isso não vai acontecer na volta de Jesus primariamente, mas vai acontecer depois do milênio. Algumas pessoas elas têm estudado e têm analisado muito esse texto aqui de Ellen White, por que ela só cita uma vez, o que seria esse espaço aberto, por que Órion. Então, tem algumas coisas que a gente ainda está pesquisando, está tentando entender, mas algumas a gente consegue ver e a própria astronomia nos indica algumas coisas sobre Órion. Por exemplo, Órion é uma constelação que de qualquer lugar do planeta é possível enxergá-la. E também quando a gente olha para Órion, devido à posição que a gente está na galáxia, a galáxia é como se fosse um disco, né? E a gente não está no centro do disco, a gente não mora, a gente mora um pouco afastado. Então quando você olha
para Órion, você olha na direção para fora da galáxia. Então, isso pode indicar. A questão do espaço aberto em Órion pode ser uma indicação de que, nos tempos de Ellen White, principalmente, quando as pessoas enxergavam o céu e eles viam uma densa quantidade de estrelas, em Órion, por ser uma região cheia de gás, você não consegue ver tantas estrelas de fundo, porque o gás é presente na nebulosa e também na própria galáxia, ele impede que a gente enxergue estrelas tão longe assim, enquanto a gente pode comparar em outras regiões. Então você viria ali um espaço sem tantas estrelas, então um espaço aberto no céu. Seria essa a visão. Mas para isso, se você tiver vontade, assim, interesse em pesquisar, eu recomendo para você esse livro aqui, ó, Os Mistérios de Órion. Você pode dar um Google, e ele é bem fininho também, ó. Então você pode ler e aprender um pouco mais sobre Órion também e discutir também sobre esse assunto. E se você quiser aprender mais sobre astronomia e a Bíblia e ver mais coisas, eu recomendo um último livro. Esse é bem interessante, ele tem figurinhas também, ó. É bem legal porque ele relaciona a Bíblia sobre o plano da salvação e o que é importante para a gente aprender sobre o céu e a nossa vida espiritual também. Espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo aí e é nóis.